Boa noite, estamos aqui mais uma vez começando uma live de aquecimento para a Semana do Controle do Diabetes. Deixa eu pegar minha colinha aqui, que é o meu roteiro, e vamos começar. Primeiro, gente, explicar o que é essa live. Eu sei que tem gente que está aqui comigo desde segunda assistindo live, já entendeu, mas tem sempre gente nova chegando, então tem que repetir. Inclusive, se você já está aqui comigo desde segunda e conhece alguém que tem diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, por que você ainda não enviou essa live para ela? Vai lá, envia aqui. Estou esperando. Aqui, ó, nesse aviãozinho de papel que me tem avisou, manda para ela, tá? Porque você pode estar ajudando a salvar a vida de alguém. Pode ser que o diabetes para você ainda não seja um bicho de 7 cabeças, mas para essa pessoa pode ser que seja, tá? E essa aqui é uma live de aquecimento para a Semana de Controle do Diabetes. A Semana do Controle do Diabetes é meu evento online gratuito, onde eu vou ensinar para vocês como controlar o diabetes sem deixarem de comer o que vocês gostam. Esse evento vai acontecer entre os dias 21 e 27 de outubro, tá? E vocês precisam se inscrever. Para que você precisa se inscrever? Para receber as aulas, para receber os conteúdos desse desafio, essa semana do controle do diabetes, a gente vai ter muito conteúdo prático, tá? Então, vai ter material em PDF, tudo isso. E aí, outro recado. Se por acaso você já se inscreveu na semana do controle do diabetes e ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, trate de entrar no grupo de WhatsApp, tá? Se eu não me engano, no grupo de WhatsApp tem o link dele por aí. Aí, aquela sem informação, eu esqueci de perguntar isso para Mariana. Entra no grupo de WhatsApp, tá? No grupo de WhatsApp da Semana do Controle do Diabetes, porque é ali que a gente vai enviar o material, tá? Vai ter planner, vai ter diário de glicemia, vai ter um monte de coisa legal. Então, entra, que senão você não vai receber. Assim como você não vai ser avisada das aulas, tá? Então, trate de entrar se você ainda não está no grupo de WhatsApp. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o grupo de WhatsApp no Stories quando eu terminar aqui, mas não adianta entrar no grupo de WhatsApp e não estar inscrita, hein? Estou de olho em vocês. E hoje, essa live de aquecimento, ela serve para realmente já deixar vocês ambientadas por tudo que envolve o diabetes e o pré-diabetes, para vocês se sentirem, quando chegarem na semana do controle do diabetes, que vocês vão ter acesso a um conteúdo muito mais denso e muito mais prático. Vocês já estão acostumadas, primeiro, com a minha forma de explicar, segundo, vocês já vão estar entendendo muito mais do diabetes do que vocês estavam entendendo antes de segunda-feira. Eu sempre gosto de falar, gente, que a Semana do Controle do Diabetes, vocês têm acesso a 3 semanas de conteúdo gratuito sobre diabetes. Conteúdo esse que você não encontra em outros perfis aqui da internet. Não dessa forma aqui, com aulas ao vivo 2 vezes na semana, 2 vezes por dia, tá? Muito menos numa consulta médica. Se for consulta médica de plano ou de SUS, então nem se fala, né? Muitas de vocês saem da consulta sem saber bulhufas do que é essa doença, do mal que ela pode trazer, de como faz para controlar. Vocês só saem da consulta com medicamento e pronto, tá? Mas vamos parar de enrolar, vamos entrar no conteúdo, que hoje a gente vai falar de 5 fatores que podem alterar a sua glicemia e que não tem nada a ver com alimentação, tá? Primeiro, não vou falar isso não, já falei do evento, Semana do Controle do Diabetes, onde eu vou te ensinar, lá na Semana do Controle do Diabetes, você vai aprender muita coisa sobre a modulação glicêmica, que é a estratégia que eu uso para que minhas alunas consigam controlar a glicemia, tá? O evento é gratuito, gente, vocês não precisam pagar nada, você só precisa se inscrever, tá? Você só precisa querer também aprender, né? Você precisa querer controlar o seu diabetes, né? Você precisa estar disposta a separar um tempo do seu dia, dessas 3 semanas, para aprender mais sobre a doença que você tá? Se você quer isso, se inscreve, tá? E assiste todas as lives, assiste todas as aulas quando a gente disponibilizar, tá? E entre no grupo de WhatsApp, porque senão vocês não vão receber várias coisas. Inclusive,
Na live de meio-dia, gente, eu estou respondendo perguntas só das inscritas. Amanhã eu vou responder um monte de perguntas só das inscritas. Eu não vou responder pergunta que vocês me mandarem aqui, hein? Então, tem que entrar, se inscrever, responder a pesquisa e entrar no grupo de WhatsApp. Combinado? Vocês têm 3 coisas para fazer. Se você ainda não fez as 3, trate de fazer depois da live. E bora lá falar do que a gente tem que falar. Bom, quando a gente fala de alteração na glicemia, a gente precisa entender que o corpo, ele todo funciona totalmente se comunicando e de forma a trazer mais benefícios para a nossa saúde, né? O corpo ele está sempre se adaptando para que mudanças externas não abalem a homeostase que a gente fala do nosso organismo. Então, o corpo ele está sempre tentando equilibrar qualquer tipo de desequilíbrio que aconteça nele, seja vindo esses equilíbrios vindo de forma externa ou de forma interna. O corpo ele vai estar sempre tentando equilibrar a sua homeostase, ele vai sempre ficar normal, tá? E quando a gente fala do metabolismo glicêmico, que é a questão de como a gente absorve glicose, como ela é distribuída no nosso corpo, a gente tem diversas outras questões que não são alimentação, que estão diretamente ligadas a esse metabolismo da glicose. Porque vale lembrar aqui sempre que a glicose, gente, é o nosso principal combustível para geração de energia, tá? Assim como o carro funciona com o combustível dele, né? Tem gasolina, tem álcool, tem diesel, agora tem energia elétrica. O nosso corpo usa principalmente a glicose como fonte de energia. Sabe aquele carro flex, né? Que ele é álcool e gasolina, que mesmo que você ande com ele em álcool, ele sempre precisa ter gasolina. É basicamente isso. A glicose é o principal combustível. Só para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro só funciona com glicose, tá? Se você conseguir se você está sem comer carboidrato, está fazendo a dieta cetogênica, que é uma que é praticamente 30 gramas de carboidrato por dia, o seu corpo não vai usar outro tipo de fonte de energia, ele não vai transformar proteína nem gordura em glicose para o cérebro. O cérebro só funciona com glicose que vem dos alimentos ricos em carboidrato. Por isso que não existe nenhuma dieta com 0 gramas de carboidrato, porque a gente precisa garantir o mínimo para o funcionamento do nosso cérebro, senão a gente perde o chão. A gente fica perdido, a gente fala coisa sem sentido, tá? Então, e aí o que o corpo faz? Como a glicose é o principal, o corpo vai estar sempre tentando equilibrar a quantidade de glicose do sangue. Isso não apenas quando você consome uma quantidade muito grande de alimentos ricos em carboidratos simples. Quando você não consome, ele também tenta regular. Assim como quando você passa por questões específicas, como questões de estresse, onde o corpo precisa de energia rápida, o corpo também vai liberar glicose. O corpo ele não só absorve glicose, né? Você comeu ali um alimento rico em carboidrato, o alimento foi para o seu estômago, foi para o seu intestino, o pâncreas liberou insulina e aí a insulina começa a guardar a glicose. Não é só isso. Tem certos momentos que o corpo pega a glicose do músculo, pega a glicose do fígado, transforma a gordura em glicose para mandar para a corrente sanguínea. O corpo faz isso, você acredita nisso? E ele não deixa de fazer porque você tem diabetes, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os impulsos que vão fazer com que ele libere glicose no sangue não deixam de acontecer porque você tem diabetes. Porque, na verdade, a sua insulina está sendo liberada, tá? Só que as suas células... Aí é um papo bem complexo, né? Não vamos entrar nisso, não. Vamos continuar aqui. Então, portanto, vários fatores que não têm nada a ver com a alimentação vão afetar a sua glicemia, tá? Para a sua felicidade. Então, pode ter pessoas que têm um controle maravilhoso da glicemia através da alimentação, mas se elas não ajustarem esses pontos,
elas vão ter ainda algumas dificuldades. Acontece muito com as minhas alunas. Elas já aprenderam a se alimentar, elas comem de forma muito certinha, mas tem certas coisas que ainda alteram a glicemia delas. Por isso que também se conhecer é tão importante, tá? E eu trouxe aqui só 5 fatores, gente, mas tem mais de 40 fatores, tá? Tudo isso tá lá no meu método DSC, mas hoje eu vou trazer aqui porque todos eles, esses 40 fatores, eles meio que se correlacionam, tá? Então, você entendendo um fator, talvez você entenda outros fatores, tá? Primeiro fator, dias de doença. Como assim, Carol? Sabe aquele dia que você acorda gripadinha? Você acorda meio mole, ou que você foi picada lá pelo mosquito da dengue, ou que você pegou Covid, ou que você está com uma rinite alérgica, com uma sinusite. Tudo isso vai elevar a sua glicemia. E por que que isso acontece? Porque cargas d'água, isso acontece. O corpo ele vai produzir alguns hormônios para combater essas infecções, né? Isso são infecções, né? Quando a gente estava lá com Covid, né? A gente pegou Covid, a gente estava com uma infecção ali causada pelo Covid, né? E aí o corpo, para tentar combater essa infecção, ele libera cortisol, que é o maldito do hormônio do estresse, tá? E esse hormônio do estresse, ele libera glicose na corrente sanguínea, tá? Então, se você tá gripada, se você tá com uma rinite alérgica, com sinusite, com Covid, foi picada pelo mosquito da dengue, pela chikungunya, se você tá com infecção urinária, tudo isso provavelmente vai afetar a sua glicemia. Como é que você vai saber disso? Faça um exame de sangue. Faça exame de sangue, não, mede sua glicemia capilar, tá? E aí também é interessante você sabendo disso, né? Quando você vai medir se você não sabe disso, se você vai medir a sua glicemia capilar, você pode tomar um susto achando, meu Deus, eu comi tudo certinho, minha nutricionista falou que eu podia comer isso, eu comi, deu. Ai, meu Deus. Não, na verdade é porque você está doente, tá? E isso vai afetar. Além disso, quando a gente fala de dias de doenças, tem certos medicamentos, gente, que também alteram a glicemia. E aqui eu vou falar de um específico que altera muito e que é muito prescrito, principalmente em casos de alergia, sinusite, rinite, que é o corticoide, tá? O corticoide é um remédio que altera demais a glicemia. Aconteceu há pouco tempo com uma aluna minha que fez o tratamento com corticoide e teve essa elevação da glicemia, ficou em pânico, mas é aquilo, gente, então eu não vou tratar, não vou tomar o corticoide, não, porque assim, você vai ficar com a glicemia alterada tomando corticoide ou ficando doente, então o que é melhor? Toma o remédio e fica boa o quanto antes, combinado? Não deixem de tomar medicamentos que foram indicados para curar doenças que vocês estejam por conta da glicemia, tá? Aí você tem que pesar, conversa com seu médico, enfim, tá? Outro fator que altera, gente, que pouca gente sabe. Dias quentes alteram a glicemia, tá? O que acontece nos dias muito quentes de verão? Verão do Rio de Janeiro, vou dar um exemplo que eu moro aqui. Janeiro no Rio de Janeiro, fevereiro no Rio de Janeiro, calor ali, sensação térmica de 45 graus, você suando em bicas, né? A pessoa foi para a praia o dia inteiro na praia sem beber água, o que acontece? Desidratação. Eu já fiz aqui uma live só sobre falta de água no controle do diabetes, quanto isso afeta o diabetes. E quando a gente está num dia quente, isso acontece muito porque a gente sua. Se a gente sua, a gente está perdendo água. O suor é o nosso corpo, mais uma vez, tentando equilibrar a nossa temperatura corporal. Então, ele tira a água das células e põe para fora do corpo, tá? Com o suor, você perde água. Então, você tem um risco maior de desidratação. Se você não beber água, se você ficar suando em bicas e não beber água, você vai ter um aumento da sua glicemia, tá? Então, quando você estiver se planejando para passar um dia na praia,
né? Tenha consciência que você precisa evitar um sol forte, que você precisa ficar um pouquinho na sombra, você precisa evitar a desidratação, você precisa evitar suar tanto. Ai, Carol, não posso mais suar, como é que eu faço? Me mudo para o Canadá, me mudo para o Alasca? Não, bebe água, criatura. Se hidrate, tá? Vai para a praia, vai passar o verãozão na praia? Bebe água, tá? Vou beber aqui também, só para dar exemplo. Água é fundamental para o controle do diabetes. Mas como aqui eu não vou falar de nada referente à alimentação, eu falei de desidratação e dias quentes, tá? Porque afeta mesmo. Inclusive, assim, quem tem diabetes tipo 1 tem toda uma cartilha de cuidados no verão, cuidados na praia, porque tem que beber água, gente. E é um negócio que não tem nada a ver com o que você está comendo, mas que vai afetar realmente. Então, segundo fator, dias quentes tendem a aumentar a glicemia causada pela desidratação, pela falta de água. O corpo vai liberar água no suor, tá? Outro fator que acontece demais e sempre que alguém chega, minha glicemia de jejum acordou muito alta, pelo amor de Deus, Carol, o que é isso? Sempre pergunto, como é que foi sua noite de sono, criatura? Você dormiu bem? Tá? Uma noite de sono mal dormida, ela, além de ser uma situação estressante para o corpo, onde você pode ter a liberação de cortisol, ele vai inibir a ação de certos hormônios, como, por exemplo, a melatonina. Então, a falta de sono vai fazer com que você aumente a resistência à insulina. E é batata, gente. É outra coisa. A pessoa que dorme mal também acaba tendo uma tendência a ter um acúmulo de gordura maior, tá? E isso está relacionado totalmente à ação da insulina, tá, gente? Então, dormir bem é fundamental, tá? Eu não sei se eu vou fazer live só sobre sono, deixa eu ver, sempre tem, eu acho que a gente vai fazer uma live só sobre sono e a gente vai entrar mais a fundo nessa questão de ciclo circadiano, tá? Mas, por enquanto, tenham em mente que dormir bem vai afetar, sim, o controle da sua glicemia. E é importante, sim, considerar isso, tá? Se isso é um problema na sua vida, pense em como você pode melhorar isso. Quando a gente fala de sono, também é importante entender que quando o sol baixa, é a hora ideal para a gente dormir, né? Nada de ficar trocando o dia pela noite, nada de ficar mexendo em celular antes de dormir, vendo filmes, séries que te deixam nervosa, sabe? Quarto fator, que eu espero que vocês já tenham abolido esse fator da sua vida, mas eu sei que algumas pessoas ainda têm esse péssimo, péssimo hábito. Qual é esse quarto fator? É o consumo de cigarro, gente. É fumar. O fumante, ele tem um risco aumentado de desenvolver diabetes. Se essa pessoa que fuma já desenvolver diabetes, já tiver com diabetes, ela vai ter uma dificuldade de controlar essa glicemia. E isso acontece porque a nicotina vai afetar diretamente a glicemia sanguínea, tá? Fora que fumar cigarro aumenta problema circulatório e a gente sabe que o diabetes, as complicações do diabetes são complicações circulatórias. Então, você está aumentando o risco de ter complicações do diabetes. Então, além da nicotina aumentar a sua taxa de glicemia, a sua glicemia, você ainda está estimulando que seu corpo tenha mais problemas circulatórios, aumentando o risco de você ter complicações a curto prazo, tá? Então, se você fuma, minha amiga, procura alguma coisa para parar, largar esse vício de lado. Troca o vício do cigarro por atividade física. Eu sei que não é fácil, sei que a gente toca, às vezes, num ponto super delicado, mas é importante eu trazer para vocês. Inclusive, eu vou fazer um conteúdo só sobre cigarro, tá?
E aí, o quinto fator, gente, que é um quinto fator que você que está aqui comigo, que está acompanhando a semana do controle, está acompanhando a semana de aquecimento, que está sempre presente na minha live, eu tenho certeza que esse fator vai te afetar cada vez menos. Se você se inscreveu na semana do controle do diabetes, se você respondeu a pesquisa, se você está no grupo, olha, esse fator eu não preciso quase nem falar para você. Se você for minha aluna, então, meu Deus do céu, isso daí não te afeta mais. Mas é um fator muito, mas muito sério, tá? Que é a falta de informação sobre diabetes, falta de conhecimento pela situação que vocês vivem, tá? Falta de conhecimento da doença que está acometendo o seu corpo. Falta de conhecimento sobre o que é resistência à insulina. Não entender nada. E por mais banal que pareça ser, para vocês que já estão consumindo conteúdo sobre controle de diabetes há um tempo, tem muita gente que não tem informação. Muita, mas muita gente. Por isso que eu falei, conhece alguém? Manda essa live para essa pessoa. A falta de informação vai prejudicar e muito o controle do diabetes, tá? E aí, quando a gente fala de informação, eu não estou falando só o que você vai buscar no Google, né? Mas é a informação que você vai juntar ao longo da vida, a informação sobre monitoramento, a informação sobre o medicamento que você está tomando, é informação sobre alimentação, é entender tudo que envolve o controle do diabetes, tudo que envolve a doença. Vocês têm, é o que eu sempre falo aqui nas minhas lives. Se fosse seu filho com diabetes, você ia ser uma expert na doença, você ia saber tudo, você ia controlar o diabetes como ninguém, você ia ser a mãe pâncreas, né? Eu falo isso. As mães de crianças com diabetes tipo 1, a gente chama elas de mãe pâncreas, porque elas entendem tudo da doença. Entendem mais que o médico, entendem mais que a nutricionista, estão sempre se atualizando, estudando, né? Por que a gente não faz isso com a nossa saúde, né? E aí, eu sei que vocês fazem, eu estou falando aqui, mas vocês estão buscando informação e eu fico muito feliz de poder estar sendo esse canal que está ajudando vocês. Eu sei que vocês procuram outras coisas, acho ótimo. O importante é estar sempre entendendo a doença que vocês têm. E a semana de aquecimento do controle do diabetes, eu tento trazer o máximo de informação gratuita para vocês, para que vocês tenham um panorama completo do que é essa doença, de como ela te atinge, de como a gente consegue fazer para controlar ela. E quando a gente fala de controle do diabetes, a ideia do tema hoje é exatamente isso. A alimentação é o pilar principal. Não adianta você fazer um monte de coisa e ter uma alimentação porcaria, uma alimentação desequilibrada para o controle do diabetes. Não vai ajudar, tá? Mas a gente sabe, a alimentação é o principal. Mas existem várias outras coisas para ser feitas. E quando a gente fala de mudança de estilo de vida, você acaba, quando você muda o estilo de vida, mudando esses outros fatores. É uma coisa que acontece de forma natural. E quando você consegue ter uma alimentação equilibrada para o controle do diabetes, quando você aprende a aplicar a modulação glicêmica a cada refeição, quando você aprende que dá para viver uma vida normal e controlar a doença, tudo fica mais leve, né? Fazer atividade física fica mais prazeroso. Quando a gente se alimenta bem, gente, a energia muda, a disposição muda, a cabeça fica, a mente fica mais clara, o sono melhora. Gente, assim, 1000 coisas acontecem além do controle da glicemia. E tudo isso vai refletir em todos esses outros fatores, sabe? Isso é muito legal, né? Eu sinto isso com as minhas alunas, eu senti isso na minha vida, sinto isso na minha vida diariamente, tá? E, por exemplo, evidências científicas existem milhares de tudo isso que eu estou falando, inclusive de educação em diabetes tipo 2, tá? Existem vários documentos mostrando a importância desse acompanhamento, principalmente o acompanhamento em grupo, né? O acompanhamento com constância, né? Prova científica de sono inadequado, gente. Vai ter a live, eu vou trazer muita coisa para vocês, tá? Sono é um monte de coisa que tem, tá?
a questão do cigarro, tem muito estudo associando diretamente o tabagismo ao aumento do risco de diabetes e à dificuldade de controle do diabetes, assim como maior incidência de complicação nos fumantes. Então, se você fuma, por favor, tenta diminuir. Hoje em dia tem muito tratamento para o controle, para parar de fumar. Eu acredito que até o SUS tenha tratamento. Deixa eu ver se tem tratamento pelo SUS. Eu acho que tem, tá? Parar de fumar. SUS, eu acho que tem. Tem até com terapia medicamentosa, gente. Então, assim, tem tudo. Ó, tô aqui no site do Gov de 2000, o site gov.com.br de 2020, junho de 2022. Pelo Sistema Único de Saúde são oferecidos tratamentos integrais, que provavelmente é terapia, né? Grupo de acompanhamento, por meio de medicamentos como adesivos, pastilhas, gomas de mascar e a bupropiona, além do acompanhamento médico, caso necessário. Então, procurem parar de fumar. Tem muito remédio hoje para ajudar. Ai, Carol, ai, meu Deus, não quero tomar remédio. Minha amiga, você fuma cigarro. Você fuma cigarro. Toma a porcaria do remédio para parar de fumar, por favor. Porque isso está prejudicando o controle do seu diabetes. Isso está aumentando o seu risco de ter complicações relacionadas à doença, tá? Então, não quero nem mais falar sobre isso. Espero que esteja entendido, mulherada. E aí você pode agora estar pensando aí, mas será que se eu ajustar, então, essas coisinhas, eu posso continuar comendo da forma que eu estou comendo? Não. Eu já te disse, o principal, qual é o problema? Eu gosto muito de trazer isso aqui para ficar claro para vocês, né? Existem 1000 estratégias que ajudam a controlar a glicemia. Existem um monte de coisas que você pode te ajudar. No entanto, quando você come um alimento, é ele que vai impactar a sua glicemia. Então, enquanto você continuar se alimentando mal, você vai fazer 1000 coisas, mas elas não vão resolver o problema, porque você não está atuando na causa do problema. A causa do problema é a alimentação. Até mesmo a atividade física, que é fundamental no controle do diabetes, ela não vai atuar nisso. Ela vai te ajudar a baixar a glicemia, mas ela não vai atuar na causa do problema. O que está causando a hiperglicemia? O que está causando o pico glicêmico? É a alimentação. Nada vai atuar nisso. As crianças gritando aqui. O que vai atuar nisso é a alimentação. Então, não adianta você regularizar todos esses pontos. Estar dormindo bem, parar de fumar. Quais são os outros que eu falei? Porque são muitos fatores, tá? Ficar saudável vai ter um reflexo, não tem jeito. Se hidratar no dia quente, dormir bem, parar de fumar, se informar se sua alimentação continua uma porcaria, tá? Então, a verdade é que o ideal é que você consiga fazer tudo isso. Eu sei que agora, falando assim, parece, ai, meu Deus do céu, além de ter que me alimentar bem, eu vou ter que pensar nisso, isso, aquilo. Você se alimentando bem, todo o resto vai acontecer, menos o cigarro, né? A pessoa que se alimenta bem, ela tende a começar a querer tirar o cigarro da própria vida, porque você está com um estilo de vida mais saudável e o cigarro não combina, né? Hoje eu vi uma senhora fumando, uma senhora assim, devia ter aí por volta de 70 anos, é feio, né? Meu pai e minha mãe fumaram por muitos anos. Eu, graças a Deus, eu nunca tive vontade de fumar. Já tive minha fase adolescente, né, de rebelde, e eu lembro nitidamente que era rebeldia mesmo, tipo, ai, meus pais não querem que eu fume, eu vou fumar. Aí eu lembro de eu ir para o banheiro da minha escola, comprei um maço de cigarro, me senti, saquei aquele negócio. Nossa, eu tive uma crise de tosse tão grande, achei aquele negócio horroroso. Parou por ali a minha rebeldia, pelo menos com relação ao cigarro, tá? Porque tiveram outras, tá? Então, gente, esses são fatores muito importantes, mas não é isso que vai resolver o seu controle da glicemia, tá? E é isso. O verdadeiro controle, ele vem através da alimentação.
E a partir do momento que você aprende como comer para controlar o diabetes, quando você aprende como é possível manter os alimentos que fizeram parte da sua vida na sua rotina, tudo fica mais fácil. E através da modulação glicêmica, você tem acesso a isso, tá? É isso. Já falamos disso, eu tenho que conseguir minha cola aqui. E foi o que eu te falei, assim, ai, Carol, mas isso influencia tanto? Influencia. Eu falo assim pelas minhas alunas, eu tenho alunas que são super disciplinadas, que aprendem tudo, que consomem todo o conteúdo que eu ofereço, que seguem a alimentação conforme eu proponho, que aprenderam como comer e continuam com muita dificuldade de controlar o diabetes, né? Eu não sei se a Alexandra está aqui, mas eu tenho uma aluna que, por exemplo, essa semana acordou com uma glicemia muito alta, de 180, se eu não me engano. Mas o filho dela tinha sofrido um acidente na noite anterior. Entende? Afetou, foi uma situação de estresse. Aconteceu isso com outra aluna minha que faz tudo certinho, essa daí faz tudo perfeitinho. Começou a tomar corticóide, glicemia foi nas alturas, ela só tem pré-diabetes, ficou com glicemia de quem tem diabetes. Isso acontece. Noite de sono mal dormida, gente, é batata. É batata, altera a glicemia, tá? E aí, vou encerrar essa live, porque daqui a pouco eu tenho um encontro com as minhas meninas e eu quero jantar primeiro. Mas o que eu quero falar para vocês, quem ainda não entrou, não vou responder pergunta agora, tá? Mas amanhã na live de meio-dia eu vou responder as perguntas das inscritas. Então, se você se inscreveu, responde a pesquisa. Se você não se inscreveu, se inscreve, responde a pesquisa, entra no grupo de WhatsApp, faz tudo certinho, tá? Se você quer ter acesso à informação gratuita que eu estou te oferecendo, tá? Agora eu vou encerrar porque eu vou jantar e ter um encontro com as minhas meninas do DSC. Então, não vou olhar a pergunta agora, mas amanhã, meio-dia, a gente tem um encontro marcado. Muito obrigada, gente, e até amanhã. Tchau, YouTube!